Já não preciso apresentar o Mike. Ele está de volta com mais perguntas. Episódio de hoje: o início da reforma. Mike estava jogando bola. Vê sua mãe na janela e grita: Mãe! Sobre quem vamos falar hoje? Martinho Lutero, tô descendo aí. Bem se vê que a mãe de Mike adora mesmo responder as suas perguntas. Ela desceu para a quadra do prédio só para conversar com ele. Ele viveu por volta do ano de 1500. Interessante, época em que os portugueses chegaram ao Brasil. Ah, já ouvi falar dele. Ele escreveu um hino: Castelo Forte é nosso Deus. Muito bem. O que você acha que Martinho Lutero sabia acerca de fortalezas? Não sei. Ele morou no castelo. Bom, por algum tempo, mas não foi muito interessante. Ele foi prisioneiro num castelo. Mas vamos começar do início. Quando Martinho Lutero foi para a escola, seu pai queria que ele se tornasse advogado. Os pais dele eram muito pobres, e durante algum tempo Martinho teve que cantar de porta em porta a fim de comprar comida com o dinheiro que as pessoas lhe davam. Muitas vezes ele ia para a cama com fome. Depois de 2 anos na universidade, Martinho Lutero decidiu que seria sacerdote em vez de advogado. Seu pai ficou muito bravo com ele. Seus pais sempre o haviam ensinado a amar a Deus e oravam por ele, mas simplesmente não esperavam que ele se tornasse sacerdote. Embora seus pais agora tivessem mais dinheiro, o pai dele se recusou a dar dinheiro para os estudos se ele insistisse em se tornar sacerdote. Mais tarde, entretanto, mudaram de ideia e o ajudaram. Martinho Lutero era um bom homem. Amava muito a Deus. Ele começou a preocupar-se cada vez mais com seus próprios pecados. Ele queria agradar a Deus e ser perdoado, e assim costumava jejuar. Ficava sem comer? Sim, ele ficava acordado a noite inteira, e isso era chamado de vigília. Ele fazia essas coisas para se punir dos seus pecados. Não parece muito saudável. Não era. Em pouco tempo, Lutero ficou doente. Estava tão enfermo que muitas vezes desmaiava. Mesmo depois de ter parado com os jejuns e as vigílias, nunca chegou a recuperar-se totalmente. Que pena! Ele não sabia que Jesus morreu por ele e que não precisava fazer tudo isso? Ele aprendeu, um dia, num mosteiro. O que é um mosteiro mesmo? É um lugar onde monges, sacerdotes e líderes da igreja costumavam viver. O que é um monge? Um monge é um tipo especial de sacerdote. Ele faz votos especiais, promessas, e vive com outros monges do mosteiro. Um dia, quando Martinho Lutero ainda vivia no mosteiro, viu algo que o encantou. Era uma Bíblia em latim, acorrentada na parede. Ele tinha visto uma Bíblia na universidade e gostou muito de lê-la. Agora estava fascinado por ter encontrado uma no mosteiro. Passava todos os minutos disponíveis, mesmo quando deveria estar comendo ou dormindo, lendo a Bíblia em latim. Enquanto lia a Bíblia, Martinho Lutero descobriu que não precisava jejuar e fazer outras coisas para tentar pagar por seus pecados, porque Jesus já havia feito isso por todos eles. Lutero ficou muito feliz. Entendeu que tudo que precisava fazer era amar a Jesus, ter fé nele e obedecer-lhe. Nem todos ficaram tão entusiasmados quanto Lutero por causa dessa boa notícia. Um homem chamado Tetzel estava encarregado de vender indulgências na Alemanha. Indulgências eram pedaços de papel que as pessoas compravam e que, elas pensavam, lhe davam o perdão de um pecado ou às vezes de muitos pecados. Tetzel vendia até indulgências antecipadas se alguém estivesse planejando cometer um pecado. Ai, ai. Em vários livros eu já li uma história muito engraçada a respeito de Tetzel. Uma vez ele vendeu uma indulgência para pecados futuros a um certo homem. No dia seguinte, quando Tetzel viajava pelo interior rumo a uma cidade próxima, esse mesmo homem roubou dele todo o dinheiro que havia recebido vendendo indulgências. Tetzel começou a amaldiçoar o ladrão e lhe disse que ele queimaria no inferno por ter lhe roubado o dinheiro. Mas o ladrão simplesmente riu, puxou a indulgência, o papel que havia comprado no dia anterior, e a sacudiu diante do rosto de Tetzel e foi embora com o dinheiro. Uau! Como Tetzel continuaria acreditando em indulgências depois disso? Provavelmente não acreditava, né?
Lutero pregou acerca do amor de Jesus por nós e como ele havia morrido em nosso favor para que ninguém precisasse de indulgências. Tetzel ficou muito zangado e se queixou para os líderes da igreja. Lutero procurou dizer às pessoas que essas indulgências eram inúteis e desnecessárias, mas Tetzel continuou a vendê-las assim mesmo. Exatamente antes de um feriado religioso, muitas pessoas estavam na cidade e na igreja. Lutero pegou um papel na porta da igreja. Nesse papel estavam escritas 95 declarações mostrando que as indulgências e outros ensinos da igreja não eram o que a Bíblia ensinava. Lutero ofereceu-se para explicar essas declarações a qualquer um que fosse à igreja no dia seguinte. Lutero continuou apontando ensinos que não estavam na Bíblia. Muitas pessoas concordaram com Lutero, mas os líderes ficaram cada vez mais zangados. Finalmente, o Papa, o cabeça da igreja na época, declarou Martinho Lutero um herege e excomungou a ele e a todos seus seguidores. O que significa ser excomungado? Significa que Martinho Lutero não iria para o céu e que não poderia mais orar a Deus e também que não poderia mais adorar junto com outros cristãos na igreja. Quando morresse, também não poderia ser enterrado no mesmo cemitério onde estariam sepultados outros cristãos. Mas o Papa não podia ter feito isso. Só Deus pode decidir quem vai para o céu. É verdade, mas foi o que aquele Papa disse. Martinho Lutero havia ensinado outras coisas também, coisas que haviam aborrecido as autoridades da igreja. Pregou contra toda a extravagância dos palácios, das festas, roupas, comidas sofisticadas e outros pecados. Ele achava que os líderes da igreja deviam ter uma vida simples, como Jesus viveu. Foi levado a julgamento pelos líderes na Alemanha e eles planejaram levá-lo a Roma. Porém, Martinho Lutero escapou. Deus continuava protegendo-o. Muitas pessoas consideraram Martinho Lutero o primeiro protestante, porque ele foi excomungado da igreja. O que é protestante? Bem, vou te explicar. Na época em que Lutero viveu, havia realmente só uma igreja cristã. Era chamada de Igreja Católica, porque todos pertenciam a ela. Mas Lutero protestou contra práticas e ensinos que não seguiam o que Jesus ensinou na Bíblia. Queria que a igreja visse isso e voltasse à obediência à palavra de Deus. Mas eles não quiseram. Estavam convencidos de que a igreja tem um poder maior do que o que está escrito na Bíblia. Quando ele foi excomungado, deixou de ser católico. Assim como Lutero, aqueles que protestaram contra a Igreja Católica vieram a ser chamados protestantes. E Lutero foi um dos primeiros entre esses protestantes. Na verdade, Lutero não ficou feliz por ter sido posto para fora da Igreja Católica. Ele tinha a intenção de ser sempre católico. Queria era corrigir as coisas que estavam erradas na sua igreja, sem abandoná-la. E foi muito triste para ele que não tenham deixado ele fazer mais parte dela. Mas ele tinha que acreditar naquilo que a Bíblia diz, não tinha? Não podia simplesmente continuar fazendo o que estava diferente do que Jesus havia ensinado e que a Bíblia dizia. Não podia. Mas às vezes ele se perguntava se não estaria enganado. Todos os líderes continuavam dizendo que eles estavam errados. Poderia acontecer que só um homem estivesse certo e todos os outros estavam errados? Quanto mais ele lia a Bíblia, entretanto, mais certeza tinha de que a igreja estava errada em muitas coisas. E assim, continuou pregando e ensinando o que encontrava na Bíblia. Muitas pessoas na Alemanha começaram a ouvir Lutero e a pensar que ele estava certo. Isso deixou os líderes da igreja ainda mais ferozes e temerosos. Tentaram com mais empenho ainda fazer com que Lutero parasse de pregar e ensinar. Por que os líderes da igreja tinham tanto ódio de Lutero? Por que não ouviam? Eles mesmos tinham a Bíblia, era só comprovar se Lutero estava certo. Não é fácil admitir que você está errado, viu? Frequentemente as pessoas hoje também creem naquilo em que querem crer, mesmo que isso discorde da Bíblia. Foi assim no tempo de Martinho Lutero e infelizmente é assim hoje e será assim até Jesus voltar. Eu queria que Jesus voltasse rápido. Daí todos estariam felizes e concordariam uns com os outros, né? Sim, esse vai ser um dia maravilhoso. Olha, vou subir. Continue brincando aí.
Já já eu te chamo para tomar banho e jantar, ok? Tá bom, mamãe. A mãe de Michael subiu e ele voltou para a quadra para continuar brincando. Espero que tenha gostado desse episódio. Vem mais histórias por aí. No próximo episódio, Campeão da Verdade.